Meus caros, sobre aquela velha máxima de que à mulher de César não é suficiente sê-lo, é preciso parecê-lo também, séria, claro. Estes dois casos de Ana Abrunhosa e do marido dela, e de Pedro Nuno Maserati e do pai dele, são absolutamente chocantes. Vejam que, no primeiro caso, o marido, as empresas do marido, duas pelo menos, usufruíram de milhões vindos da União Europeia e quem os distribuía era a mulher dele. Mas isto não é suficiente, porque o sócio do marido, da Ana Abrunhosa, foi condenado por corrupção. Quer dizer, o sócio das mesmas empresas, o sócio foi condenado por corrupção, mas o outro sócio, que era o marido da Ana Abrunhosa, esse não foi condenado por coisíssima nenhuma. Portanto, numa empresa com dois sócios, um era corrupto e o outro não, e logo calhou a não ser corrupto aquele que recebia os milhões por parte da mulher. Pois muito bem. Realmente corrupção entre marido e mulher é difícil de provar. É como a violência doméstica. Entre marido e mulher não metas a colher, entre a Ana e o maridão não metas a corrupção. Realmente era necessário que todos nós fôssemos muito ingênuos. 10 milhões de portugueses distraídos, bem, distraídos somos, mas ingênuos talvez não tanto, para podermos considerar normal uma situação destas. É claro que Pedro Nuno Maserati veio defender a Ana Abrunhosa quando a bronca foi dela. Para quem não sabe, ela era a antiga presidente da CCDR, portanto era ela que distribuía os milhões pelas empresas, e dizia eu que Pedro Nuno Maserati correu logo em sua defesa da sua correligionária política, e agora houve o competente agradecimento. Ana Abrunhosa veio defender o Nuno Maserati, ou melhor, o seu pai. O pai do próprio Pedro Nuno, o arruinador da TAP, o ativista dos aeroportos falsos, pois o pai dele já celebrou inúmeros contratos com o Estado, dos quais, numa primeira análise, terá já recebido 1,1 milhões de euros. Contratos estes, alguns deles por ajuste direto. Pois acontece que o filho também é sócio dessa empresa, embora com uma cota pequena, e vem agora os socialistas dizer que a área do negócio do pai, que é a maquinaria relativa a fábricas de calçado, que nada tem a ver com o ministério que o filho tutela. Bom, seja como for, não deixa de ser estranho, lá está. Um é o pai que recebe milhões, no outro caso é o marido que também recebe milhões. O primeiro recebe do Estado português, o segundo recebe da Europa, mas há também quem diga e afiance que o próprio pai de Pedro Nuno Maserati também recebe milhões da Europa. E eu quero dizer aos meus caros seguidores que grandes empresários estes a receberem milhões da Europa por ano, bom, qualquer um de nós pode ser um grande empresário. Quem recebe milhões da Europa todos os anos, bom, até um cão da serra deve ser e pode ser um grande empresário. O difícil é ser empresário num país a empobrecer, cada vez mais pobre, com uma população cada vez com menos recursos, a contar o dinheirito para conseguir chegar ao fim do mês e cada vez pior. E já nem era preciso ver a inflação, porque mesmo sem ela, mais de metade dos portugueses já viviam com muitas dificuldades. O que é difícil mesmo, o que seria difícil, era, sem receber milhões da Europa, conseguir manter um negócio, conseguir manter a empresa, que é o que acontece com a esmagadora maioria dos portugueses. Agora, um ou outro chico esperto que recebem milhões todos os anos da Europa, meus caros, não chamem essa gente grandes empresários, chamem essa gente grandes espertalhões, com grandes conhecimentos, ou connects, como agora se diz, no bafão. Isso podem chamar. Agora, grandes empresários. Quem recebe milhões da Europa por ano, meus caros, como vos digo, até um cão da serra nestas condições dá um enorme empresário.